Então, boa tarde a todos e todas. Hoje, sábado, 21 de setembro, são 16 horas e 5 minutos, e nós estamos iniciando mais uma roda de conversa da Abraco, hoje com a participação do nosso colega, maestro, compositor, arranjador, Daniel Afonso Júnior, que é brasileiro, mas que tem uma carreira consolidada nos Estados Unidos como professor universitário, arranjador, editor, um grande nome na música coral norte-americana, sobretudo quando o assunto é música coral brasileira, composição brasileira. Então, essa roda de conversa tem a meta de partilhar experiências entre os nossos mediadores e todos nós que estamos aqui. Ela é aberta a qualquer pessoa, não é necessário ser sócio da Abraco para participar. A ideia é que a gente partilhe experiências e que a gente possa sair daqui com o nosso horizonte mais alargado, e, de modo geral, com vontade de fazer algo diferente, de contribuir para o crescimento da nossa área aqui no Brasil. Quero agradecer desde já a Daniel por ter aceitado o nosso convite. Essa é uma participação livre, o convidado não é remunerado, é uma participação livre e muito bom ter os colegas dispostos a colaborar conosco nessa caminhada. E a sistemática, como eu já expliquei, é uma sistemática de mais ou menos a primeira metade da conferência, da roda de conversa com o nosso convidado, falando sobre o tema, e depois a gente abre para perguntas, questões, colocações, colaborações. Então é isso. Daniel, seja bem-vindo, muito obrigado. E se você quiser se auto-apresentar, fique à vontade. Os microfones são seus. Super obrigado. Para te ser sincero, essa é a parte de conferência, de apresentação que eu gosto menos. É a hora do confete, né? Fulano fez isso, fez aquilo, é dono do não sei da quanta, e adora cocada, e mora não sei aonde. Eu não aguento essa parte, acho assim. Mas você já falou toda a parte importante. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu comecei minha carreira de músico no Rio de Janeiro, ainda adolescente, né? Eu comecei a minha vida musical na igreja evangélica, na igreja batista, onde eu cresci, e foi lá que eu comecei minhas aulas de música, né? Aquela aula de piano, aula de flauta doce, cantava no coro infantil, uma história que muita gente já teve parecida com a minha, né? Quando, na minha época de adolescência, pelo menos no Rio de Janeiro e nas nossas igrejas lá, tinha uma moda de fazer conjunto. Quando chegava naquela época de adolescente, todo mundo fazia parte de um conjunto. E os conjuntos eram uns grupos assim pequenos de gente que gostava de cantar junto, e se tivesse uma pessoa que tocasse violão, tocasse piano, aquela pessoa estava encarregada de ensaiar o conjunto, de ensinar, de escutar as músicas, fazer os arranjos. Foi mais ou menos numa dessas que eu caí assim na minha primeira armadilha para escrever arranjo. Eu tinha uns 16, 17 anos e tinha um grupo de amigos que queriam todos cantar juntos. Pois é, cilada total. Eu tinha um grupo de amigos adolescentes que queriam também cantar juntos e... Dani, vamos lá, você vai ser o regente e você vai ser o pianista e também vai escrever os arranjos. E foi assim que eu comecei a escrever os arranjos, né? Aquelas coisas assim terríveis. Mas eu tive uma grande sorte. Eu tinha um grupo na mão que podia fazer as coisas que eu estava escrevendo e eu levava para o ensaio. O que não funcionasse, eu dava um jeito ali naquela mesma hora, e trocava uma nota aqui, trocava a nota ali. Não, isso aqui vai ser o contrato, não isso aqui. E assim tinha um laboratório que era meu, né? Que eu podia fazer o que eu quisesse com gente que era muito legal. Inclusive, a gente estava no congresso de música coral da UFRJ há pouco tempo, conversando sobre isso, né? Como é importante o pessoal que está começando a escrever, nem só o pessoal que está começando a escrever, qualquer compositor, qualquer arranjador, como é importante a gente ter a oportunidade de escrever as coisas e ouvir, né? Porque a gente vai aprendendo as coisas que funcionam, o que não funciona e tal. Então, essa coisa de ter o coro que eu escrevia para o meu coro, para o meu conjunto, foi uma coisa bem legal. A minha formação, assim, escolar, né, acadêmica, não tem nada a ver, não é muito de composição, não. Sempre foi de regente coral. Eu fiz educação artística na Unirio, né, com habilitação em música, e com o objetivo de ser regente coral. Naquela época, ainda não tinha bacharelado em regência coral, então o pessoal que era interessado em trabalhar com música coral, especialmente o pessoal que trabalhava mais... meu e-mail aqui, desculpa, deixa eu fechar meu...
Senão vou escutar um bim bom toda vez que chegou uma mensagem aqui. É, mas, enfim, eu, como comecei, queria ser regente coral, talvez para trabalhar em igrejas, né? Naquela época eu trabalhava muito em igrejas evangélicas como regente coral, ou então dar aula. Então foi assim que eu fui fazer educação artística na Unirio, e também comecei a cantar mais em corais, né? Em coros não sem ser de igreja. Eu entrei para o coro da universidade, eu cantava com o coro Canto em Canto, com a Elza, cantei no coro da ProArte, com o Caso Alberto e tal. Comecei a participar dessas coisas, que eram as atividades que a Funarte organizava na época, de reciclagem e painéis, né? Qualquer evento que a Funarte inventava que tinha a ver com coro, a gente já ia comprar passagem para ir. E nessas coisas a gente encontrava outros regentes, outros arranjadores, e você vai começando, né? Uma pessoa que influenciou muito o meu interesse nos arranjos coral foi o Samuel, né? O Samuel Kerr, que era aquela pessoa boníssima, sempre compartilhava tudo com todo mundo. Inclusive, eu me lembro de uma coisa da Funarte que a gente fez, que o Samuel estava dirigindo, estava palestrando, falando sobre isso, né? Os arranjos de música folclórica que ele escrevia. E aí ele falou uma coisa muito engraçada. Pois é, os meus arranjos sempre tem uma coisa de palestrina, não adianta, é o contraponto, sempre, porque foi a minha formação, foi aquela tão, né? Então eu estou sempre preocupado, né, no que é a relação das vozes. Então eu comecei a escrever os arranjos baseado, né, usando as ideias que eu tinha dos arranjos que eu já tinha visto, né, os arranjos que eu tinha cantado na Igreja Batista, os arranjos que eu tinha começando a cantar de música popular, os arranjos de Marcos Leite, de Samuel Kerr e tal. E essa foi a minha escola de arranjador, né? Começando a ver o que os outros faziam, cantar muito em coro, essa coisa de cantar, eu acho isso tão importante. É o compositor que nunca tocou em orquestra, o arranjador que nunca cantou em coro, nunca tocou, e aí vai escrever para esses grupos e já tem uma desvantagem, né? A gente que canta em coro, e até o regente especialmente, né, que está sempre atento às coisas que funcionam. Naquela época eu tinha muito eu regia uns corais de comunitários, né, coro de empresa. Então a gente ensinava tudo no gogó, né? Era tudo, a gente não tinha piano, a gente ia e cantava, o pessoal repetia para a gente, não tinha esse negócio de levar teclado para lugar nenhum, nem pedir para a organização. A gente ia no gogó com japazão, né? Às vezes era aquele japazãozinho, era um ladozinho, que a gente apitava, e aquilo ali era o que a gente carregava para todos os lados, aquilo era o nosso piano, né? Então, nessa coisa de ter que ler tudo, de cantar tudo para os cantores, a gente começava a perceber, pô, essa linha melódica tá difícil para caramba, esse intervalo tá complicado, isso aqui tá caindo bem no break, né, no passágio das contraltos, isso aqui tá muito agudo para o soprano, os meus baritos não tem nada, voz grave, você ia cantando e você ia ensinando e você ia aprendendo as coisas que funcionavam, né? Então, isso aí que foi minha escola de arranjador, foi assim, cantar em coro e escrever coisa errada, escrever coisa certa, entendeu? Eu também achei, eu era muito assim, eu era muito sem vergonha, eu escrevia as coisas, eu levava assim, as pessoas mais famosas para olhar, né? Eu dava assim, Elza, o que você acha desse arranjo? As coisas mais vagabundas, mais primárias que eu escrevia, eu levava assim, para os papas da música coral. Dá uma olhada aqui, o que você acha? E você sabe que na maioria das vezes, todos eles sempre me davam um feedback legal, isso aqui não funciona, isso aqui tenta isso, tenta aquilo. Então, eu acho assim, essa importância do regente também como ser um mentor, né, dos arranjadores, ajudar, entendeu? E ensinar. Eu tive a sorte de ter muita gente assim. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim para fazer mestrado em regência coral, né? Naquela época, eu acho que já estava começando um curso de regência coral em São Paulo, mas era uma coisa muito iniciante e tal, e eu vim fazer nos Estados Unidos também. E quando eu cheguei aqui, uma coisa muito engraçada aconteceu. Eu gosto de falar dessa maneira, até uma professora minha que falou isso para mim. Daniel, no momento que você saiu do avião e pisou nos Estados Unidos, você virou um especialista em música brasileira. Não importa o que você sabe de música brasileira. O fato de você ter acesso, conhecer um pouquinho mais do que todo mundo, falar a língua, conhecer compositor e ter crescido, né, nesse meio da música brasileira, já te dá uma vantagem muito grande, né? Então, eu escrevi tanto o meu trabalho de mestrado quanto o doutorado foi
foi sobre música brasileira, né? Então, as perguntas que eu recebi, a minha banca de doutorado, especialmente, eram 4 professores americanos e uma professora brasileira. Sempre perguntas muito interessantes, né? Mas tinha coisas que as pessoas ficavam completamente... O que é ganzá? Né? Ninguém sabia o que era um ganzá. Né? Qual era a diferença de uma zabumba para um bass drum, né? Então, eu realmente cheguei aqui, as pessoas sempre me perguntavam sobre música brasileira, e o meu professor do mestrado de regência coral, e Feely, uma pessoa maravilhosa, foi uma grande influência na minha carreira aqui nos Estados Unidos. Ele chegou para mim e falou assim: Daniel, me disseram que você também escreve. Você tem alguma coisa de música brasileira que você pode dar para o nosso coro cantar? Aí, meu amigo, aí abriu a porta. Aí eu fui oferecer um negócio para ele. Eu tinha um arranjo de um Na Bahia Tem, que eu tinha escrito para um coro de empresa que eu tinha no Rio de Janeiro, Coral da FIM. E eu falei: Dr. Ilha, eu tenho esse arranjo aqui do Na Bahia Tem, e tem esse arranjo aqui do não sei o quê, e tem esse aqui, fui mostrando. E aí ele resolveu fazer, e aí o professor que regiu um outro coral da universidade, o Dr. Ilha regiu o coral da pós-graduação, né? Não só o pessoal do mestrado e doutorado. E o professor que regiu o coral da graduação, né, também perguntou: Daniel, você tem uma coisa de música brasileira? Ó, meu coral vai cantar num congresso de música de coral, e eu queria tanto fazer uma coisa brasileira. Eu até falei: olha, tem uma peça super bacana que eu fazia muito no Brasil, chamada Três Cantos Nativos dos Índios Craô. Eu acho que vai fazer um maior sucesso. A vantagem daquela música é o seguinte: não é em português, não tem texto, então ninguém precisa aprender a falar, a pronunciar, né? São todos fonemas, é tudo muito aberto, assim. E são 3 cantos bem pequenininhos, né? E também, assim, com todo o perdão da objetividade aqui do que eu vou dizer, também é uma peça que entrega exatamente o estereótipo do que todo mundo espera do Brasil, né? Coisas de floresta, de animais, de gente dançando, tal. O Índio Craô é perfeito para entregar exatamente a imagem que todo mundo tem do Brasil, né? Aí o meu professor: não, vamos ver. Ele adorou a peça, aí fizemos a peça, foi até eu que regi a peça. Quando a gente foi para o Congresso apresentar essa peça, a peça explodiu. Todo mundo queria a partitura, E aí esse segundo professor me colocou em contato com 2 editoras. Uma editora foi a Earth Songs, eu vou até colocar o nome no chat, e a outra editora foi Alliance Music Publishers, or Publishing, something like that. A Earth Songs é uma editora do Oregon, na costa oeste dos Estados Unidos. Um dos estados mais ao norte, na costa oeste dos Estados Unidos, é o estado de Oregon, e é onde a Earth Songs está. E a Alliance Music Publishers, or Publishing, é do Texas. Eles estão baseados em Houston, no Texas. Aí ele tinha contato com essas 2 editoras, e me colocou em contato com nesses 2 lugares. Obrigado, Vladimir. E a Earth Songs ficou interessada no Índios Craô, e a Alliance ficou interessada no arranjo que eu tinha dado para o outro professor do Na Bahia Tem. E essas foram as 2 primeiras coisas que eu consegui publicar aqui nos Estados Unidos. Naquela época, o Marcos Leite, né, o querido, saudoso amigo Marcos Leite, estava vivo ainda. Quando eu liguei para o Marcos, eu falei: Marcos, tem uma galera aqui querendo publicar seu Índios Craô. Mas o Marcos ficou tão surpreso com aquilo. Falou: é verdade, os Índios Craô? Pois é. Não sei o quê. Enfim, o Marcos ajudou muito. A primeira edição, né, que saiu aqui, saiu com erro, colocando os Índios Craôs numa região errada no Brasil, as informações que estavam e tal. Aí já na segunda edição eles colocaram um mapa do Brasil, marcando exatamente onde eram os índios, de onde vinham os Índios Craôs, tal, não sei o quê. E com a Alliance, o Na Bahia Tem também fez um super sucesso, porque é uma peça também curta. As 2 peças, na verdade, né? Nenhuma das 2 é muito longa.
e não tem muito português. O Na Bahia tem até, o meu arranjo do Na Bahia tem bastante português, mas é repetitivo, né? Porque usa muito Na Bahia tem, fica repetindo aquilo. E eu tive, eu até vou falar disso daqui a pouco quando eu falo sobre a produção dos arranjos. Eu tinha uma ideia de como fazer as coisas dos arranjos que eu estou escrevendo aqui, né? Ficar um pouco mais fica menos difícil para os coros americanos. Mas, enfim, antes de pular de assunto aqui, que eu estou terminando de falar assim, como é que eu entrei nessa história. Então, essa é a minha entrada nos arranjos corais, é isso. Eu gosto de compor também, eu tenho coisas originais para coro, mas pouquíssimas, né? A minha atividade, que eu diria assim, full time, né? A minha atividade de que me toma 40 horas por semana, realmente é ser regente coral. Eu sou professor universitário, né? Eu rejo, faço muita gig aqui como regente, mas como arranjador e como compositor, para mim, eu só trabalho com encomenda, na verdade. Então, eu só escrevo quando alguém me pede para escrever alguma coisa, ou quando eu preciso escrever uma coisa para o meu coro. Eu quero que o meu coro cante alguma coisa, né? Eu faço uma coisa para eles. E só que agora eu também, outra cilada que eu caí, né? Que eu inventei essa história de só escrever quando alguém me encomenda um negócio, e eu estou recebendo um monte de encomenda, e estou ficando sem tempo de acabar as coisas. Eu estou com uma peça atrasada já há 3 semanas, que era para entregar 3 semanas atrás, mas, enfim, não era nem para te contar essas coisas. Mas essa é a minha formação de regente e tal, não sei o quê. Quanto a coisa de produção, né, ou também de música de arranjos, eu tenho um interesse, assim, o meu maior interesse sempre foi na música folclórica brasileira. Eu tenho uma paixão por música folclórica. Todas as vezes que eu vou ao Brasil, eu sempre, se eu encontrar um livro que fale sobre música folclórica, eu compro. Eu vou no Sebo, vou na Biblioteca Nacional. Antigamente, né, a Funarte tinha a lojinha da Funarte, eu ia sempre na lojinha da Funarte, comprava aqueles livrinhos de folclore dos estados, né? Sempre curti muito música folclórica. E é isso mais ou menos que eu foco, né? As coisas que eu escrevo, se não for arranjo de música folclórica, é alguma coisa que é assim, super, super baseado, influenciado por música folclórica e tal, sempre foi a minha paixão. Agora, uma coisa importante, assim, a maior parte da minha vida eu já estou vivendo aqui nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos há mais de 30 anos, né? Então, eu diria que 85% da minha vida profissional eu estou vivendo aqui. E como arranjador e como compositor, ainda mais até, né? Porque eu comecei a escrever arranjos mesmo assim na universidade, e depois pouco depois de me formar na universidade, eu vim para os Estados Unidos. Então, a minha como é que chama? A minha experiência como arranjador realmente foi aqui nos Estados Unidos e escrevendo para coros americanos. Então, isso me deu alguns parâmetros, né? Porque, por exemplo, escrever para coro americano, os americanos têm muito medo de português. Os americanos têm medo de francês, né? Que é uma língua que eles estudam, os alunos de canto, professores de canto e tal, né? A gente faz aula de dicção na graduação, na pós-graduação, e as línguas que todo mundo aprende dicção é inglês, francês, alemão, italiano, latim, né? Alguns lugares espanhol e tal. E, mesmo assim, a maioria dos grupos, né, com quem eu trabalho aqui nos Estados Unidos, que eu já vi, até regentes também, o pessoal realmente evita muito francês. Tem pessoal que canta muito em alemão, canta muito em latim, em inglês e tal, mas até italiano, mas em francês você escuta um pouco menos. Português, você imagina, né? A dificuldade dos sons do português. A outra complicação do pessoal cantar em português é que não tem guia de pronúncia, né, impresso. Não tem um livro de dicção disponível da dicção em português. Tem artigos. Até saiu há pouco tempo aqui nos Estados Unidos um brasileiro. Eu não vou nem citar porque tem coisas legais e coisas que eu não gosto de recomendar muito também, então, mas é um autor brasileiro que juntou com acho que 2 autores americanos, autoras, se não me engano, escreveram um livro ajudando essa coisa da dicção, mas tem um monte de problema. E eu tinha uma grande amiga, minha melhor amiga no Brasil, a Verushka Meinhardt, que infelizmente morreu muito cedo esse ano. Ela era especialista em dicção, né? Então a gente conversava muito com ela sobre isso. Ela foi aluna da Martha Hare e também trabalhava muito com a Martha Hare com essa coisa de dicção.
E eu me lembro que uma vez ela falou: Daniel, você não vai acreditar, saiu um artigo, o artigo está publicado em português, está publicado em inglês também, a Marta fez com não sei quem, está ótimo, não sei o que. Ah, que ótimo. Tá. Aí eu baixei o artigo, li o artigo e tal, e algum tempo passou, a gente conversando, eu falei, Verusca, estou usando esse artigo, não sei, não usa mais não, o que foi? Teve um congresso, as pessoas se juntaram, começaram a falar disso de novo, mudaram as regras todas, ninguém está usando aquele artigo mais, não sei o quê, eu falei, caramba, agora como é que faz? Então essa dificuldade de achar, né, de achar a pronúncia, um curso de dicção, uma matéria, um livro de dicção, né, do português já assusta as pessoas. Então, o que eu faço? Quando eu escolho música, que eu estou escrevendo coisas para os coros americanos, uma das primeiras coisas que eu vejo, e que é um dos critérios que a música folclórica sempre completa, é que não tenha muito texto. Né? O quanto menos texto, melhor. Quanto mais repetitivo, quanto mais simples o texto for, melhor. Então, isso é uma das coisas que eu sempre presto atenção. Né? Eu consegui... A mesma editora que editou Os Índios Craô, editou aqui também a Suíte Nordestina, do Ronaldo, né? Que é uma peça espetacular. Para os que não conhecem, por favor, vocês precisam conhecer a Suíte Nordestina do Ronaldo, é uma coisa maravilhosa. Só que acontece, a Suíte Nordestina, né, o primeiro movimento é tranquilo, morena bonita o que vem ver, né? Depois vem o coco dendê, super tranquilo. Depois vem chora, chaboé, bumba, chora, super tranquilo, pouco texto. Aí vem o último movimento, né, que tem... Acaba danado, você não tem coragem, eu tenho que... Menino, vai encontrar um baixo que consiga aprender aquele solo, com tanto texto, tão rápido, né? É isso mesmo, exatamente isso. Obrigado, Vladimir, por colocar esse link aí da pronúncia. Mas, enfim, então a suíte, diferentemente dos cantos craô, a suíte nordestina já você não escuta tanto. Os cantos craô aqui, assim, best-seller. É uma das peças que mais vende da Earth Songs. Se não me engano, é a peça que mais vende da Earth Songs, é os Índios Craô. Inclusive, eles, quando estava fazendo muito sucesso, eles pediram para o Marcos fazer uma versão para coro feminino, para vozes soprano, soprano e contralto, né? E o Marcos começou a fazer, infelizmente ele morreu antes de conseguir terminar, mas a Regina, se não me engano, conseguiu terminar e mandou para a Earth Songs. Então agora a Earth Songs publicou o Craô para soprano, contralto, tenor e baixo e para soprano, soprano e contralto. Tem as duas versões. A suíte também está disponível, mas a suíte a gente não escuta, quase não escuta. Eu já escutei a suíte umas 2 ou 3 vezes, assim, em concursos e tal, mas você não encontra muito. Exatamente, o Salmo 150 do Hernani vende pra caramba também. O Salmo 150 do Hernani, meu amigo, aquilo ali vende que é uma loucura. Eu já escutei aquilo em todo estado que eu já visitei. Onde eu fui cantar com coro aqui, o RG Coro, eu escutei alguém cantar lá, 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 lá. Aquilo é super famoso, super, super famoso. Mas, enfim, então, essa coisa da música folclórica tem esse apelo. A música popular, arranjos de música popular, já fica um pouco mais complicado, né? Primeiro porque a música popular, especialmente assim, música que foi produzida durante a ditadura, né? Tem muita coisa que tem que ser contextualizada, né? Que não faz muito sentido se você não contextualizar. Tem muito texto, né? A música popular sempre tem muito texto, às vezes tem muito coloquialismo, tem muita coisa, muita expressão coloquial, tem coisas assim que ficam difíceis, né, de você conseguir traduzir, sem, né? Mas a coisa mais difícil realmente da música popular é você conseguir autorização dos autores ou de quem tem o copyright, né, de quem é o dono do direito autoral daquela partitura, para você conseguir fazer um arranjo. Isso é que é o complicado. Porque você faz um arranjo, aqui você quer publicar, você quer apresentar e quiser, né, cobrar ingressos, essas coisas assim, de uma maneira comercial, você precisa precisa ter autorização. Sem autorização do autor, do compositor, não tem jeito. Gente, vou pedir uma licença assim, de 30 segundos. Alguém bateu na minha porta aqui. Coisa de Covid, né? Parece coisa de Covid. Estou trabalhando de casa. Fique à vontade.
A peça, o Salmo 150 de Hernani Aguiar também é publicado pela Earth Songs e é uma das peças mais cantadas, eu acho que música brasileira nos Estados Unidos. Havia uma outra editora na Califórnia, que era de Wilbur Skills, que se dedicou durante a música brasileira durante muito tempo, só para a música brasileira. Então, lá tinha André Vidal, Liduíno Pitombeira, vários outros compositores. Opa! Ah, eu estou falando dessas peças que são vendidas e do projeto de Wilbur Skills, aí na Califórnia, com aquela edição de só música brasileira, né? Durante muito tempo aconteceu também. Pois é, pois é. O Wilbur Skills, na verdade, ele estava na. Ele era de St. Louis, a companhia que era aqui na Califórnia. Ele morreu, você sabe, né? Que o Wilbur morreu há muitos anos atrás. Ele até tentou publicar umas coisas do Vila Lobos, né? Acho que conseguiu fazer umas coisas aqui e tal, mas quando ele morreu, aí a companhia ficou meio assim, ninguém quis pegar, e a coisa... Inclusive foi chato, porque as coisas que ele tinha publicado, né, ficaram presas com o direito autoral, porque aí a companhia agora tem o direito autoral, né? Enfim, outra coisa que eu ia falar da produção, né, é que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que comecei a escrever mais arranjos e tal, não sei o quê, as pessoas estavam numa uma onda de multiculturalismo, né, que eles chamam, multicultural. Então, assim, isso é uma coisa que começou aqui nos anos 80, no meados dos anos 80, começo dos anos 90. Então, na época que eu vim para os Estados Unidos, no meados dos anos 90, estava uma explosão aqui de interesse em música, o que eles chamam de música de outras culturas, né? Música de outros países. Só que, inicialmente, isso não era um interesse em música folclórica. Eles queriam música folclórica da América Latina, música folclórica da África, música folclórica da Ásia, entendeu? Ninguém estava muito interessado em obras originais, né? Obra original para coro. Todo mundo queria música folclórica, porque eles estavam querendo um gostinho assim. Nossa, outra coisa politicamente incorreta, mas eu vou falar porque é o que está vindo na cabeça em inglês. Era um gostinho étnico, não? Você está entendendo? Eles queriam fazer um programa que a pessoa assistisse e ficasse assim, oh, nossa, música do Brasil, oh, caramba, não sei o quê, entendeu? De uma maneira assim, até eles fazem isso até quando se preocupam um pouco da música americana também, porque, por exemplo, por muito tempo, quando se falava de música dos negros americanos, só se falava em spiritual, como se nunca tivesse havido um compositor negro nos Estados Unidos escrevendo sinfonias, escrevendo cantatas, escrevendo oratórios, né? Mas quando se falava, por muito tempo nos Estados Unidos, se falava em música negra, ou se falava de spirituals, ou se falava de música gospel. Agora é mais gospel, né? Porque o gospel está no mundo todo e tal, mas ninguém falava dos compositores, né, de eruditos e tal. Que isso mudou muito agora, com essa coisa do DEI, né, Diversity, Inclusion, Equality, equidade, inclusão e diversidade, né, que está acontecendo muito agora. Eles estão tentando olhar para esse repertório, tanto dos negros como da música de outras culturas, de uma maneira diferente. Eles estão pensando assim agora, eles estão chamando de essa coisa mais folclórica, que é mais, né, emblemática e tal, eles chamam de idiomático, né? E o que não é idiomático o que é as coisas mais tradicionais, né? Um compositor negro que não escreveu um spiritual, mas escreveu uma sinfonia, aí eles chamam isso de não idiomático, né? Alguém botou um comentário aqui que eu achei até interessante, mas não consegui ler. O problema do gostinho étnico é que não, totalmente seletivo e estereotipado total, né? Completamente estereotipado. Inclusive, não, até não vou jogar ninguém embaixo do ônibus, não, como dizem aqui, throw anybody under the bus. Mas eu já escutei tanto comentário sobre o Brasil, sobre a música brasileira, que dá vontade assim, meu pai do céu, seriamente, eu já leu um livro? Você tem computador para fazer um telefone, né? Tem tanta pergunta imbecil que a gente tem que responder às vezes, a pessoa pode só usar o telefone. Agora não precisa nem discar mais, pode até perguntar, né? Ô fulano, qual é a capital do Brasil? O telefone já responde, né? Mas não, as pessoas têm uma preguiça danada. Desculpa, estou aqui reclamando dos americanos. Enfim, esse interesse agora em músicas originais de outras culturas está bem bacana, porque os compositores, as editoras estão mais abertas para compositores de outros países, de outros lugares, com linguagens diferentes.
Os regentes e os cantores estão mais interessados em aprender coisas que são em idiomas diferentes, idiomas que não são comuns. Então, já tem muito mais coisa aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, publicada do Brasil. Tem muitos regentes também, né? Só no círculo universitário, além de mim, tem várias outras pessoas que estão aqui trabalhando com música coral. Tem a Elisa DeCaney, que trabalha na Syracuse University, tem a Mariana Fará e o Matheus Cruz, os dois estão no estado de Wisconsin, cada um dá aula numa universidade estadual lá do Wisconsin. Tem o Will Lopes, que é um cara do Nordeste, acho que ele é da Bahia, se não me engano, que está em Iowa, trabalha em Iowa, também arranjador, escreve um monte de coisa, tem um monte de coisa publicada aqui, super gente boa também. Enfim, tem bastante gente, quer dizer, bastante, dei 4 nomes, mas quando eu vim para cá, era eu, né? Então, acho que eu recebia muita pergunta, muito pedido. Tá para fazer um trabalho sobre música brasileira, tem alguma coisa para o meu coro fazer e tal, não sei o quê. Então, no início, assim, eu escrevia coisas assim, pensando nos coros daqui, pensando na dificuldade deles com a língua portuguesa e pensando assim também em abrir um pouco a visão deles para o que é a música coral brasileira, né? Que não é só arranjo de música folclórica, que tem outros compositores maravilhosos, além do Hernani Aguiar, que também já escreveram muita coisa bacana, né? Mas é difícil. A publicação é uma coisa mais complicada. A outra parte interessante que o meu trabalho que eu tenho tido o prazer de fazer, que é como editor, né? Como eu já editei a suíte do Ronaldo para Earth Songs, eu editei várias peças da Estéril Clear também, que a Earth Songs publicou, e esse trabalho de editoração também é uma coisa que me interessa bastante, eu acho bastante legal, porque você faz, né, você prepara uma partitura bem limpinha, bem certinha, mas também você prepara notas, né, informação sobre a peça, dá uma contextualização de onde vem isso, de qual é o significado dessa canção. Eu, por exemplo, tenho uma peça publicada aqui, baseada numa melodia de maracatu do Brasil, chama O Meu Maracatu. E quando eu fui escrever essa peça, um dos meus objetivos era deixar claro para as pessoas o que era o maracatu, qual o contexto do maracatu, qual é a história do maracatu. E então nas notas do programa eu escrevi na partitura, o maracatu vem uma manifestação folclórica desse tipo, as pessoas dançam e cantam dessa maneira, tem fantasias, entendeu? O significado político, né, do maracatu, de quando começou, e coisa dos escravos, tal, não sei o quê. Então, obrigado, querido. E botando informação sobre a peça, né? Porque agora as pessoas estão muito, muito, muito interessadas em fazer justiça, em não fazer uma apropriação cultural. Então, as pessoas realmente estão querendo saber qual é o contexto, o que é que eles estão cantando, se é próprio para um coro cantar isso, se a gente está usando... Por exemplo, no Havaí, a música do Havaí, ela é considerada, em grande parte da música folclórica, né, é considerada música sacra, é tudo santo para o povo do Havaí. Então, eles só compartilham essas músicas com outras pessoas que fazem parte da cultura deles, né? Então, a indústria americana de produção de música coral queria muito publicar música havaiana para coros. E eu estava conversando com um arranjador do Havaí, que ele disse, não, eu tenho um monte de arranjo, mas eu só posso mandar para a editora se os anciões do meu grupo derem permissão para compartilhar essa partitura. É uma coisa eles têm tanto respeito que eles só podem compartilhar, né? Então, esse tipo de coisa as pessoas querem saber, né? A gente pode cantar isso, olha qual é o contexto. Aqui nos Estados Unidos, cantar, por exemplo, spiritual agora é uma coisa assim, você tem que realmente educar o cantor, tem que falar sobre escravidão, tem que falar sobre qual é a contextualização do spiritual, o texto, o que significa. Então, ninguém mais canta spiritual assim, só para colocar uma peça de acorde maior com nota aguda no final do programa. Não tem mais isso. Agora o negócio tem que ter tudo tem que ser contextualizado. Então, quando eu publico coisas, ou quando eu faço edição de coisa aqui nos Estados Unidos, eu tento sempre dar um contexto. Primeira coisa. Segunda coisa, a tradução tem que ser espetacular.
a tradução do texto tem que ser muito boa. Tem que ter uma tradução de palavra por palavra, tem que ter uma tradução poética. Não precisa ter uma tradução para cantar. Então, por exemplo, se a música é em português, ninguém vai querer cantar música em inglês. Então, você não precisa ter uma versão em português para as pessoas cantarem. Mas as pessoas querem saber exatamente o que é, o que cada palavra significa e qual é a tradução poética daquilo, né? É exatamente um aparato crítico, exatamente, com a transcrição fonética. O que é a outra coisa, que é a última coisa que eu ia dizer, que é a transcrição fonética, né? Aqui, na educação acadêmica de cantores e regentes corais, todo mundo aprende a usar o alfabeto internacional, alfabeto fonético internacional, né? Não sei como é que traduz, EPI aqui dos Estados Unidos. É o alfabeto fonético, então as pessoas têm que usar o IPA, todo mundo tem que escrever aqui. Então, toda vez que eu faço alguma coisa em português, eu já coloco a transcrição em IPA, e agora que está todo mundo usando, né, YouTube, está todo mundo usando Spotify e tal, e todo mundo trocando gravação tão fácil, outra coisa que também ajuda muito e que as editoras pedem é a gravação do texto por uma pessoa nativa, né, uma pessoa que fale português, que seja nativo do português. Se for do Brasil, tem que ser português brasileiro, né, se a música for de outro lugar de português, o português daquela região. Mas todo mundo quer escutar. Eu já gravei, eu gravo tanto para os amigos a pronúncia do Mulher Rendeira, que agora eu resolvi gravar e botar no meu telefone. Quando vez que alguém me pede, eu só faço mandar por e-mail a gravação que eu tenho, porque todo mundo, a Mulher Rendeira também fazem muito aqui nos Estados Unidos, né? Então eu já mando para todo mundo. Tem que ter essa gravação. Pois é, alguém fez uma pergunta aí, eu vi rapidinho que apareceu aqui na minha tela, mas eu vou tocar nessa assim. Todos os portugueses, né, todas as pronúncias diferentes do nosso Brasil. Isso, na verdade, é uma coisa que é verdade para qualquer língua, né? Em qualquer língua, em qualquer país, você vai visitar uma região, a língua é falada de uma maneira, com determinado sotaque, com determinado vocabulário específico, com gíria, tal, não sei o quê. Você vai para uma outra parte daquele mesmo país, as pessoas falam bem diferente, né? Até Paris, que é uma cidade assim tão universal, tem todo um dialeto parisiano, né? Parisiense, estou pensando em português e em inglês. Então, como é que eu faço com isso? Essa era uma outra discussão que eu tinha muito com a minha amiga Verusca. Quando eu cantei com a Elza Lakshevich, no Rio de Janeiro, a Elza tinha um negócio assim sobre pronúncia. Qual é a pronúncia do seu coro? O que é que o seu coro... Você vai cantar com aquele R italianado, né, do bel canto, ou você vai cantar com R brasileiro? Você vai fazer a vogal feia, do jeito que a gente fala, ou você vai fazer uma vogal toda limpinha, toda, né, aberta, não sei o quê? A Elza partia sempre o primeiro passo da Elza era o seguinte: eu quero que a pronúncia fique o mais próximo possível de como a gente fala essa palavra. Na nossa região, aonde a gente está, a não ser que o compositor tenha pedido ou tenha colocado na partitura a maneira de falar diferente. Porque às vezes a pessoa escreve, né, o compositor escreve da maneira como aquele texto como eles pronunciam o texto naquela região. E às vezes a pessoa limpa. E você sabe que isso tem aqui também nos spirituals. Uma coisa interessante, eu não sei, para quem já fez spiritual aí no Brasil, com americanos, já viu a partitura, veio em inglês. Muitas vezes o texto é diferente, é errado. Em inglês, né, tem um que é famoso, né, que chama Ain't that a good news? Né? I got a crown up in that kingdom, ain't that good news? Gente, não tem... Olha, tem tanta coisa errada no inglês desse spiritual. Tem tanta gíria, tem tanta coisa pronunciada errado, mas sabe por quê? Porque quando os africanos vieram para os Estados Unidos, cada um falava uma língua diferente e foram forçados a aprender a falar inglês. Então, eles falavam com dificuldade, tinham sons que eles não conseguiam fazer. Então, as pessoas que começaram a registrar, né, no século XIX, quando o pessoal começou a escrever, registrar, fazer uma coleta etnográfica dos spirituals que eram cantados, eles começaram a escrever do jeito que os negros, os escravos falavam, né? Então, eles não limparam a gramática, não consertaram nada, colocaram exatamente como... Né? Então, a resposta dos vários portugueses, né? Eu acho assim, quando eu escrevo um arranjo, se eu estou tentando fazer... Se a música folclórica que eu estou usando é da região sudeste,
eu, assim, com a maior cara de pau, coloco meu sotaque carioca, com todos os chiados do mundo, entendeu? Com aquele R bem puxado dos carioca, não sei o quê. Agora, se eu estou escrevendo uma coisa que é um arranjo de uma partitura, por exemplo, eu fiz eu tenho um arranjo com a Earth Songs, que é baseado numa música do Sul, uma música folclórica do Rio Grande do Sul. Então eu já faço os S's um pouco mais, a pronúncia que eu dei para eles, o S já é menos chiado, é mais limpo, é mais sibilante. O R não é tão puxado, é quase, né, o R virado do americano e tal. Enfim, quando eu faço, eu escolho de acordo com de onde aquilo vem, né? Mas até isso, se a gente tivesse assim uma regra que pudesse ser compartilhada com as pessoas que apresentam, né? Acho que isso facilitaria também as pessoas, e também a experiência, né? Quanto mais você canta em português, os meus alunos da universidade estão sempre cantando, eu sempre faço coisa brasileira com meus alunos, né? Então os meus alunos, às vezes, eu dou a partitura para o pessoal, eles já sabem mais ou menos a pronúncia qual é, porque eles já fizeram tantas outras coisas, todo ano fazem uma coisa brasileira, que eles veem aquele português, já não tem mais medo, número um, já sabem, por exemplo, que o som do C cedilha, que é uma letra aqui, né, que não usaria em inglês, o C cedilha é o som de S, ou então eles veem o tio, né, sob uma vogal, já sabe que aquilo vai ser bem no nariz e tal, e é o costume, já não tem mais o medo, né? Então eu acho que é isso, assim, essa coisa da pronúncia, a gente faz o que puder para ajudar, mas o performer, né, quem vai se apresentar, também a gente tem que dar um pouco de valor e deixar eles fazerem um pouco do trabalho também, né? Mas, enfim, essas são as coisas de edição que eu fico muito atento, né? Contextualização, tradução e uma ajuda com a pronúncia, transcrição fonética e gravação do texto. Quando gravar o texto também, é importante gravar palavra por palavra e gravar unidades que aparecem na música, né? Então, por exemplo, às vezes, uma coisa que eu escrevi, numa peça que eu escrevi há pouco tempo, fala assim, em sua casa eu brincar, e não tem voo, não é? Em sua casa eu vou brincar, em sua casa eu brincar. E aí eu uso essas palavras de novo num outro lugar, numa outra parte da partitura, só que em vez de usar em sua casa eu brincar, eu digo na casa eu brincar. Então, eu gravei as duas frases, eu gravei em sua casa eu brincar, e aí, apesar da coisa repetir muito parecido, eu gravei separado, na sua casa brincar. Outra coisa também, assim, às vezes tem muita elisão, né? A nossa língua tem muita vogal, graças a Deus, tem muita vogal, então, às vezes a gente tem 3 vogais juntas, né? Que eu, por exemplo, né? Que eu. Isso é uma complicação danada, porque quando você faz a transcrição, tem vogal e tem semivogal e tal, mas tem que fazer, tem que colocar. Então, quando você coloca o texto, vai que eu. Mas quando você grava para ajudar, né, você tem que ser que eu, porque é como eles vão cantar. Então, essas coisas assim são super importantes na edição, que vai facilitar e que vai fazer a coisa ficar mais interessante para os cantores, para os regentes e tal, né? O pessoal fica com menos medo. E a última fase, assim, fala um pouco da minha experiência como arranjador, os meus parâmetros, né, como arranjador, esse meu trabalho da edição, e agora a parte da comercialização, que é assim, todo mundo quer imprimir. A indústria de partitura nos Estados Unidos é muito, 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 muito forte. Muito forte. Isso é uma coisa assim, qualquer escola, qualquer universidade, qualquer instituição que tem grupos de música incluem no orçamento uma quantidade de grana para comprar partituras para os grupos, né? A minha universidade, por exemplo, eu tenho uma verba que é só para comprar partitura todos os anos. Cada grupo tem uma verba para comprar partitura. Isso é uma coisa que já faz parte assim da maneira de trabalhar, né, daqui. Então, 2 coisas acontecem. Por quê? Porque sabendo que tem dinheiro para comprar partitura, as pessoas podem imprimir. A indústria é uma indústria forte, é uma indústria que faz dinheiro, inclusive a indústria de partitura nos Estados Unidos faz uma grana assim, incrível. Para vocês terem uma ideia, o que é de praxe de se pagar ao compositor ou arranjador é 10%. Então, a editora fica com
90% do lucro e o 10% vai para todo mundo, na verdade. Esse 10% é para ser dividido por todo mundo. O autor do texto, autor da música, arranjador, tudo, esses 10% divide por todo mundo. Algumas editoras que são cooperativas, as que são cooperativas, a Earth Songs, por exemplo, é uma cooperativa. As cooperativas pagam mais. Algumas chegam a pagar até 30%, mas a praxe é mais ou menos 20%. E agora, as grandes editoras, né, Hal Leonard, Carl Fisher, essas assim, porque elas não precisam de compositor, elas têm tanta gente, né? Elas realmente pagam super pouco. A vantagem de você trabalhar com essas editoras grandes é que, número um, elas fazem toda a parte de publicidade para você, né? Como eu tenho pouca coisa impressa, né? Eu não, e como o meu trabalho é basicamente trabalho de regente coral, eu não coloco muito, não tenho muito tempo para ficar me fazendo publicidade do meu trabalho como compositor, né? Mandando e-mail para as pessoas e tal, e vendendo coisas. Então, para mim, vale muito mais a pena trabalhar com as editoras. Então, quando você consegue entrar na porta de uma das editoras grandes e o teu nome entra naquele catálogo, já dá um empurrão nessa parte de publicidade. Mas realmente, como vocês veem, a quantidade não é muito boa. E também tem outra coisa assim, você só começa a receber essa graninha, esses 10%, depois que a editora conseguiu pagar por todo o custo, né, tudo que eles tiveram que botar para imprimir aquela primeira edição. Vamos dizer que para imprimir as primeiras 1.000 cópias daquela partitura custou $500. Aí eles só começam a te pagar depois que pagar aqueles $500. Porque eles cobriram o que gastou, né? Aí o que passar daquilo você ganha 10%. Então já teve música minha. Teve música minha que eu só fui receber direito autoral assim, no terceiro ano que estava vendendo, porque além disso, né, além de demorar para pagar a primeira tiragem, tem editora que só te paga depois que você chegar num determinado valor, né? Então, por exemplo, a Colavote, eles só te mandam o direito autoral depois que você tiver $20 para receber. Se for menos de $20, eles deixam acumular. Quando fizer $20, eles mandam o cheque para você. Mas até então, eles não ficam te mandando o cheque assim pequenininho, não. Tem editora que manda todo ano. O meu primeiro cheque de direito autoral do Na Bahia foi tipo assim, $4,20. Foi uma coisa assim, né? Eu devia ter moldurado aquele cheque, devia ter na parede em algum lugar, meu primeiro direito autoral, né? Tem gente que faz isso, em moldura. Mas eu achei aquilo tão engraçado que não pagava nem um picolé naquela época, né? Enfim. Mas tem editora que manda todo ano, tem editora que manda, né, deixa acumular e tal, essa coisa assim. A outra coisa assim, que cada editora tem um processo diferente de trabalhar com arranjadores e compositores, né? Eu estava falando assim, tem as editoras grandes, do tal de 10%, tem as editoras que são co-ops, né, cooperativas, e tipo a Earth Song, que paga um pouquinho melhor. Tem editora que paga bem melhor, mas não faz nada por você, não faz nenhuma publicidade, não, entendeu? Não tenta colocar as partituras numa rede de distribuição e tal. Ele só tem aquele impresso, que aí você fica com aquela coisa resolvida. Mas tem bastante coisa assim também. E o que acontece assim, né? Quando você começa a publicar coisa aqui nos Estados Unidos e começa a ter um nomezinho, tem várias coisas que você tem que decidir. Né? Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui, o que eu via é assim, que tinham compositores que tinham contratos exclusivos com certas editoras. Né? Então, eles só escreviam para aquela editora. Eu acho que algumas dessas... Tem alguns compositores que ainda têm isso. O Roger Emerson, que é um arranjador espetacular, super gente boa, mora aqui na Califórnia, ele tem muita coisa com a Hal Leonard. O Roger Emerson já escreve muito arranjo de música popular, ele escreve muito arranjo para coro
coro infanto-juvenil, né? Esse coro dos adolescentinhos, né? Que de 12 a 14 anos, aquela fase ali, ele escreve muito para aquilo, para aquela faixa etária. Ele escreve muito arranjos de música popular, de música coisas de musical, muita coisa SAB, exatamente, soprano, contralto e barítono. E ele, acho que tinha, até pouco tempo, ele tinha um contrato exclusivo com a Hal Leonard para um determinado tipo de música, né? Eu também me lembro que o John Levitt, que é um compositor do estado de Kansas, que escreveu aquele Festival Hallelujah, Sanctus, 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 Dominus Deus, super famosa a peça dele. O John Levitt também tinha um contrato exclusivo com a Rimshaw, só que o dele era assim, ele tinha que produzir, no mínimo, uma quantidade mínima de partituras todos os anos. Né? Então, assim, com inspiração, sem inspiração, com encomenda, sem encomenda, tinha que produzir uma quantidade, era uma coisa assim. E, inclusive, ele falou para mim assim, olha, falou para mim diretamente, mas numa palestra, ele falou, às vezes você começa a ficar, os olhos começam a cruzar, você começa a escrever um negócio e percebe que aquilo ali você escreveu numa peça há 3 dias atrás, era a mesma coisa. Ou então, aquela síndrome do bar, né? Você pede emprestado de uma cantata para fazer outra cantata. Junta a cantata 3 com a cantata 4 e faz a cantata 10, né? Junta a cantata 5 com a cantata 12 e vira o oratório de Natal, aquelas coisas, né? Mas, assim, ele começou a dizer, as coisas que eu estou escrevendo, algumas coisas começaram a perder a qualidade, porque eu tinha que produzir tanta coisa, né? Então, não tem nada de... Eu também não acho... Olha o Rafael já dizendo, não tem nada de errado com isso. Mais algum que deve pedir emprestado. Eu também pego emprestado de uma coisa e de outra, às vezes. Mas, enfim, não quero nem entrar nesse mérito dessa discussão de quem empresta e quem não empresta. Mas tem tipos de contratos diferentes, né, com as editoras, com as publicadoras. Tem coisas também, assim, que nas editoras grandes você perde um pouco do controle. Eu vou dizer o que aconteceu com uma peça. Eu escrevi uma peça para uma universidade que ia fazer um festival, encomendaram para eu escrever uma peça, eles queriam que a peça fosse em espanhol. Aí eu falei, olha, gente, em espanhol não vai rolar não, porque eu não falo espanhol, meu espanhol é pior do que o meu inglês, não vai rolar de jeito nenhum. Não sei o que, vai ter que ser em espanhol, porque na Califórnia, essa era uma universidade na Califórnia, não sei o que, então tá certo. Aí eles conseguiram, me deram uma sugestão de uma poetisa, que escreveu poema em espanhol, adorei a peça e tal, consegui imprimir a peça aqui nos Estados Unidos. Só que essa peça, ela caiu no amor de um regente americano, amigo meu, grande amigo, Eugene Rogers, que dá aula na University of Michigan. Ele falou, Daniel, eu quero que essa peça fique na minha série. Ele tem uma série com a Hal Leonard, que se chama Exigence. É um grupo que ele tem, um grupo coral profissional, que tem que só apresenta repertório de autores de cor, incluindo latinos, negros, tal, não sei o quê. E esse grupo, por esse grupo, ele criou uma série que, na Hal Leonard, que tem partituras de autores de cor. Então, quando ele viu escutou essa minha peça, não, eu quero que essa peça entre na minha série, tal, não sei o quê, aí pronto. Foi para Hal Leonard, e eu fiquei super feliz, né? Que bom, a Hal Leonard vai ser maior distribuição e tal, as pessoas vão ver e tal, tarará. Não faço nem questão dos 10% dessa aí, porque isso aí já é uma coisa assim, né? É um crachá que você gosta, eu tenho peça com Hal Leonard, aí tudo bem. Só que passou algum tempo e quando eu mandei essa partitura para ele, o coro dele não tinha cantado a música ainda, então a música não tinha uma gravação. A gravação que eu tinha da peça tinha sido feita pelo coro que encomendou a peça. Só que a gravação não ficou muito boa, e a Hal Leonard resolveu não usar aquela gravação para publicidade. O que aconteceu? A Hal Leonard fez o que eles fazem com quase tudo, contrataram um grupo de cantores profissionais que foram para o estúdio e gravaram a peça, né? Só que o que aconteceu? Eu tenho que tomar cuidado que isso está sendo gravado. A gravação não ficou assim espetacular, não, sabe? A pronúncia do espanhol obviamente não é uma pronúncia de quem fala espanhol. Enfim, é difícil de eu falar isso de uma maneira diplomática. Deixa eu só dizer que a gravação não fez muito justiça à ideia que eu tinha que como a peça ia soar, entendeu? Eles mudaram o tempo da peça, acho que em parte porque eles fizeram a peça gravaram um pouco mais devagar. Eu acho que, em parte, para não assustar as pessoas que estavam escutando, que a pessoa escuta a peça muito rápido, né? Com
percussão no corporal, com piano, com percussão, com coisas assim, muito rítmica e muito rápido, espanta as pessoas, né? Então, fizeram um pouco mais lento, e eu acho assim que tirou um pouco da graça da peça. Eu escuto essa gravação no YouTube e falo, putz, isso não é a minha peça. A gravação do coro que deu a primeira apresentação é espetacular, mas assim, super, super rápida, né? Ligeirinho, super, super rápida, e super animada e tal, mas é uma gravação que não ficou muito legal. Então tem isso, assim, quando a editora grande toma a sua peça, eles mais ou menos têm o direito de fazer o que eles quiserem, né? Inclusive, a publicidade, você também não pode mais fazer muita publicidade pela peça, porque eles fazem da maneira que eles quiserem fazer. Então, se eles quiserem vender aquela peça como peça espanhol, eu não posso reclamar, não é espanhola, não, é brasileira, né? Porque eles vão fazer o que eles quiserem com a peça. Por outro lado, eles também fazem a publicidade, eles vendem a peça, eles fazem todos os cálculos do quanto eu vou ganhar, mandam o cheque direitinho para mim todo ano e me pergunta se eu estou interessado em mandar outras coisas. Que, aliás, é o último ponto que eu quero fazer. Nem toda editora aceita que uma pessoa mande partitura para eles. Tem editora que só aceita quando a editora pede, né? Então, por exemplo, a Oxford University, você não pode mandar a partitura para eles, pedir, você está interessado na minha partitura? Eles têm que te perguntar, pedir para você mandar alguma coisa. Gisele, escutamos um arranjo seu, estamos muito interessados, você tem alguma coisa que você podia mandar para a gente? Ou então, vamos dizer assim, o Cadmo é convidado para criar uma série com a Oxford University de música brasileira de São Paulo. Aí o Cadmo vai entrar em contato com as pessoas que ele quiser e falar, você pode mandar, estou mandando uma série, queria ver coisas suas, mas os compositores, os arranjadores, pelo menos no meu nível, né? Tem o nível dos Érico da vida, né? Que faz o que quiser, mas no meu humilde nível de Daniel do Meia, do Rio de Janeiro, eu tenho que ser convidado para mandar coisa para essas editoras maiores, assim. Tem umas que não aceitam, né? Outra coisa que é importante, assim, se a editora tem uma lista de parâmetros, né, para aceitar a sua peça, para considerar a sua peça, não é nem para aceitar, a gente vai olhar a sua peça, se você tiver mandado a partitura assim, assim, a gravação assim, assado, o darararará. Se o texto não for seu, tem que ter autorização do poeta ou da poetisa, tem que ter autorização do compositor, se for arranjo, se for domínio público, tem que estar registrado. Tem todas essas coisas assim, sabe? E se você esqueceu de mandar uma coisa, eles nem te respondem. Você não ganha nenhuma resposta dizendo assim, super obrigado, só que você esqueceu de mandar. Não, eles ignoram. Entendeu? Então, essa coisa assim de você ter muito cuidado com todos os requisitos que a editora está colocando, isso é uma coisa assim super, super importante também. Outra coisa, não pode ter pressa. Tem editora que não demora assim ano para responder. Inclusive a Hal Leonard foi uma aqui, demorou 8 meses para me responder. Demorou 6 meses para eu receber um contrato, depois que já tinham me dito assim, vamos publicar a sua peça. Depois que eles disseram, vamos publicar, eu só fui receber o contrato da editora 6 meses depois. Entendeu? Então tem umas coisas assim que tem que ter muita paciência, muita, muita paciência. Antigamente, eles só aceitavam se mandasse, tinha editora que só aceitava se mandasse uma gravação da peça. E aí tinha editora que só aceitava se não mandassem uma gravação, que eles não queriam ser influenciados. Então você tem que ficar de olho ali naquela, entendeu? No que a editora está dizendo e o que eles querem, né? Porque senão você vai faltar. Enfim, já falei pra caramba, já mais de meia hora falando, quase 1 hora falando. Não sei se, Vladimir, nesse formato, se a gente quer abrir para perguntas, se quer. Porque eu não estou nem acompanhando o chat aqui muito bem. Eu sei que teve pergunta aqui. Maravilha, Daniel. Acho que já cobriu muita coisa, já tem perguntas aí que o pessoal foi colocando. Deixa eu dar uma posso olhada. ler, se as pessoas quiserem, ou se você quiser ler diretamente, também fica à vontade. Renato, eu acho que é a partir daí. Rafael, por gentileza, Rafael. Não, se ele quiser olhar as perguntas do chat antes. Não, vamos lá, vamos falar. Prefiro falar com a pessoa.
Tá. Eu tenho uma pergunta. A pergunta é simples, mas eu tenho uma reflexão grande em relação a essa pergunta, porque pode ser um caminho de inspiração dentro do mercado dos Estados Unidos ah, de produção musical em geral, que talvez a gente esteja precisando aqui. Ou talvez algo inspirado, não exatamente igual, mas uma inspiração para a gente encontrar uma solução justa em relação aos nossos arranjadores. Por que isso? Por que eu quero trazer essa reflexão aqui? Porque a gente passa por uma questão que para mim é um pouco séria em relação ao compartilhamento de arranjos que acontecem nos grupos do WhatsApp e tudo mais. E eu vejo que os arranjadores eles ficam um pouco perdidos em relação ao que fazer, né? Por exemplo, a gente tem arranjadores que tinham site onde eles disponibilizavam, mas me parece que eles queriam disponibilizar para os próprios cantores dele, não para o mundo todo. Tem arranjadores que disponibilizam gratuitamente, inclusive lá no grupo e tudo mais. Tem arranjadores que protegem da maior forma possível o material, de modo que não chegue com facilidade em qualquer um, enfim. Mas o grupo não tem muita regra. No grupo se compartilha o que tem, inclusive compartilha-se livros de pessoas que estão lá. Eu acho um pouco barra pesada até algumas coisas ali um pouco sem noção, sabe? Porque são 500 pessoas, mas não são as 500 que produzem arranjo, né? Não tem, sabe? É complicado, quase 500, na verdade. Então, assim, essa é uma primeira reflexão sobre, como fazer justiça para os arranjadores e para os ótimos arranjadores brasileiros em relação à produção deles, porque é trabalho. E a gente sabe que nos Estados Unidos a gente pega muita coisa lá. Continuando um pouco aqui, eu acho que aqui no Brasil também a gente tem um certo problema em relação às publicações. Por exemplo, a gente entra no site da Raul Leonard, a gente entra no site da Alfred, até na Year Songs, a gente vê partituras isoladas de uma música específica. Então fica bem claro que aquilo ali não é só para o regente, também é para o cantor. E aqui no Brasil o que a gente tem é um livro com um compilado de partituras que fica claro que é só para um regente. Ou seja, é um mercado que não é focado no cantor. Só que o regente é um só. Cantor podem ser 100, 200. Então, uma partitura isolada vai vender muito mais, consequentemente, ela vai ser mais barata. Então, a gente tem um problema editorial no Brasil também, ao meu ver, que a gente tem partituras que são muito grandes, livros que são muito grandes, eles se tornam muito caros, e que o cantor não vê motivo de comprá-lo porque ele não vai fazer uso. Então, o regente compra, paga caro, tira um monte de xerox e dá para os cantores. Nos Estados Unidos parece que vale a pena, porque você tem $5, você vai lá e resolve, entra lá no site da editora, paga $5 e convertendo sobre trabalho, né, $5, R$5, que é o valor do trabalho, não custa, vai valer quase que o preço de uma xerox, mas com tudo regularizado, né? Então o que eu penso é assim, o regente ele não está tão disposto a gastar com partitura, porque é o trabalho dele. Agora, para o cantor, isso é natural e esperado, porque muitas vezes ele também é um aluno. Então, comprar material dos alunos é comum. Todos nós, no início do ano que temos filhos, nós temos que comprar o material didático para os nossos filhos. Então é muito estranho essa cultura de ficar tirando xerox, porque a gente tem o hábito de comprar livro didático. Só que me parece que quando vai para o mundo da música, esse hábito vai embora por algum motivo cultural. Bom, desculpa, não quero te interromper. Era isso mesmo? Não, a pergunta vai um pouco mais longe. Vai lá, Só então. para eu terminar, então. Você, assim, nos Estados Unidos, a gente percebe que há uma organização tem, por exemplo, uma coisa chamada ASCAP, que é uma espécie de associação de compositores e de arranjadores, de produtores de música em geral. Isso. E me parece que a função dela é fazer justamente essa conexão entre produtor, o cara que está criando, criador, e mercado editorial. Criador e dinheiro, por assim dizer. Uma espécie de ASCAP aqui no Brasil não está faltando uma representação desse tipo que facilite esse contato com as editoras, com o ECAD e facilitando essa formalização de um mercado? É uma pergunta reflexão. Bom, muita... Nossa, não sei onde começar isso aí. Não tem uma solução. Eu não tenho uma solução para você. Essa coisa da cultura é uma coisa cultural, e não é só na música, não. Eu fiz faculdade de letras, eu fiz UFRJ, eu fiz português e francês, e eu me lembro, as matérias eu fazia, e o professor falava assim, bom, tem que pegar na banca de cópias lá. E você ia na banca de cópias, eram livros inteiros que eram feitos fotocópias. A gente comprava livros inteiros. Eu me lembro que eu comprei um livro de linguística inteiro, era uma cópia.
Então, parte do problema esse é um problema grande na área da música, né? Porque a gente, infelizmente, essa coisa da música impressa no Brasil tem uma trava, né? Que o que está impresso a gente só paga por uma cópia e aí a editora não faz dinheiro, aí a pessoa para de investir naquela partitura, aí não está mais disponível, aí a gente tem que continuar fazendo cópia, enfim, eu acho assim, em grande parte, essa mudança na cultura vai ser a coisa mais difícil. Mais difícil é você fazer uma mudança cultural para as pessoas pensarem assim, o arranjador vive disso, o compositor vive disso, a gente precisa pagar por isso, a gente não pode fazer cópia ilegal. Isso realmente, infelizmente, Rafael, não tenho muito que ajudar assim, no sentido de assim, o que a gente faz. Eu sou membro da ASCAP, já que você mencionou a ASCAP, né? Eu sou membro da ASCAP, e a grande coisa para mim da ASCAP que é legal é que a parte de direito autoral eu não recebo da ASCAP. A ASCAP é tipo uma fiscalização, né? Então, a parte de direito autoral eu recebo diretamente das editoras. Inclusive, sim, por exemplo, se o Vladimir resolver gravar uma música minha para que ele quis com o coro dele para vender, aliás, não, só para quiser gravar, né? E a partitura estiver impressa pela Earth Songs, aí o Vladimir tem que entrar em contato com a Earth Songs para pedir permissão, aí a Earth Songs vai dizer qual é o valor, e aí parte daquele valor fica para a editora e a mesma coisa, né? Uma percentual vem para mim, mas isso não é pela ASCAP, né? A ASCAP é meio uma fiscalizadora, que fica assim, eu não recebo cheque, grana da ASCAP nenhuma, não. Mas eu achava que isso era uma coisa que o sindicato dos músicos tinha que estar fazendo no Brasil, né? Porque o compositor, o arranjador é um músico. Então, esse tipo de coisa tinha que ser uma coisa que tinha que ser, o sindicato tinha que lutar pelos arranjadores, pelos compositores, e criar um sistema, né? Mas essa coisa também da partitura do regente, do coralista, as grandes editoras, né, a Barenheider, até a Hal Leonard, algumas partituras, as grandes editoras, especialmente as editoras que imprimem coisas para coro sinfônico, né, obras sinfônicas e tal, eles têm uma partitura que é só para o coral, e aquela partitura é bem menor, né, não tem o acompanhamento, não tem a parte da orquestra, não tem a parte do piano, não tem a parte dos solistas. Às vezes tem assim umas notinhas pequenas para te dizer, ó, tá chegando, 3, 5 compassos antes, você vai escutar essa, entendeu? Mas não tem. Então essa partitura coral é bem mais barata, tem que ser comprada em quantidade, né? Então você paga um valor, mas você só pode comprar assim, um mínimo de 10 cópias, esse tipo de coisa assim. Talvez isso foi uma coisa que eu me lembro, como é que aquela editora, não sei se era, não é Vitale, não, tinha uma editora no Brasil que fez isso, que estava vendendo, isso nos anos 80, que Record? era a Record, não sei, que vendia assim, a partitura baratinha, mas eram muitas cópias juntas, e vinha era um bloquinho que você tirava assim, a partitura e separando e tal, não sei o quê, e era a partitura coral num papel assim mais vagabundo e tal, não sei o quê. Então, esse tipo de coisa acontece, eu entendo, né? Eu penso muito assim nisso nas antologias, né? nas compilações que fazem, que tem um monte de coisa e você só quer uma daquelas partituras. Aí como é que faz? Uma coisa que eles fazem aqui no Rafael, nos Estados Unidos, é o seguinte: vamos ver se você comprou um livro de partituras, uma antologia, né? Uma coleção, aí tem 10 partituras, e aquele livro só vende aquelas 10 partituras juntas. Mas você quer fazer só uma peça daquele livro, você pode entrar em contato com a editora e pedir permissão para fazer cópia, e aí eles te dizem qual é o valor. Você quer fazer, aí vai perguntar assim, quantas cópias você quer fazer, quantas apresentações vai ter, vai cobrar ingresso, aí eles calculam um valor, pode fazer cópia, aí eles mandam uma cartinha para você, dando autorização a você fazer cópias daquela partitura, que é daquele livro, mas aí eles, assim, você tem que escrever na partitura, só pode fazer um número tal de cópias, para a universidade tal, foi vendido para a pessoa tal, tem que identificar tudo, né? Tal. Mas eu entendo exatamente o custo, né? E assim, quando eu cresci, quando eu comecei a minha educação musical, eu nunca tive partitura original de nada. As minhas primeiras partituras originais, assim, eu fui ter quando eu estava já na graduação na Unirio.
E olhe lá, né? Mas você queria comprar partitura, era tudo impresso fora. Então, quando chegava no Brasil, era tudo preço de importação, era uma fortuna, entendeu? Então a gente não tinha como, ninguém tinha dinheiro para pagar aquelas, né, partitura do que vinha da Alemanha, dos Estados Unidos, da Europa. Então, meu amigo, a gente comprava um e fazia cópia para todo mundo. Era assim que os coros cantavam, era assim que a gente dava aula e tal, não sei o quê. Pois é, não tem, eu discordo. Eu acho que tem mercado editorial, mas o mercado editorial é assim, precisa de dois lados. Precisa de quem faz e quem vende, mas também precisa de quem compre e honre o sistema, entendeu? Você está comprando uma partitura e não vai fazer cópia. Se você quer comprar para o seu coro, você tem que juntar o dinheiro, fazer uma campanha, levantar fundos, entendeu? E aí você compra 20 cópias. Mas enquanto a gente continuar fazendo cópia, né? Eu tive um professor que foi dar um curso no Rio de Janeiro e queria fazer um curso assim de leitura de partitura e tal, aí queria levar um monte de coisa, ele fazia muito isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, entrou em contato com a distribuidora de partituras, que dava partitura para ele, e falou assim, você doa as partituras? Dou para tudo que faz nos Estados Unidos, vou doar. Aí doou a partitura, centenas, né? E o que aconteceu? O professor foi ao Brasil, deu as partituras para o pessoal que estava fazendo o curso, tal, não sei o quê, e nenhuma partitura foi comprada. Porque as editoras aqui, elas dão essas partituras para o regente imaginando que, se o regente gostar e quiser fazer com o coro, vai comprar 30, 40 cópias depois. Então, aqui nos Estados Unidos, você vai para a conferência, você ganha toda a partitura de graça. Para quem já veio aqui à conferência da ACDA, essas coisas, você vai na região, na parte onde estão as pessoas que estão só está vindo a palavra em inglês, exhibitors. O pessoal que está vendendo coisa, né? Editora e tal, não sei o quê. Tem um monte de partitura super de graça, ou por $1, 50 centavos. Você vai enchendo a partitura. Né? Só que, expositores, obrigado, Gisele. Então, o que acontece? A pessoa chega em casa, a pessoa vai fazer com a partitura com o couro, compra. Nada do que o meu professor levou para o Brasil, nada vendeu aqui. Então, as pessoas que fizeram as partituras fizeram cópias, né? Todo mundo fez fotocópia. O que aconteceu? A companhia que doou as partituras para esse curso não doa para nada mais. Porque sabe que está dando partitura que não vai dar retorno nenhum financeiro. Entendeu? Obrigado, Daniel. Temos André, depois Lília e depois Daniel Reginato. Oi, Daniel, tudo bem? Fala, André, tudo bem? Peraí, gente. Ih, eco. É que ele está duplicado, ele está em dois aparelhos. Microfone, o outro funcionando. Daniel, tem duas perguntinhas aqui para você. Você falou dessa questão, né? Bom, isso eu já tinha entendido por experiência própria, que essa questão de você, quando você está fazendo um arranjo, uma composição, né, brasileira, para um coro americano ou para um coro alemão, que foi o meu caso, assim, a gente tem que realmente pegar músicas com letras curtas, né, com letras rápidas e tal. Agora, essa questão de você, quando você está, né, editando, essa questão das gravações de base, né, os rehearsal recordings lá, isso já não resolve essa questão de, se você gravar alguma coisa aqui, nem que não seja com um coro, mas, enfim, você está gravando uma gravação de base, como a gente faz para os corais aqui. Isso já não resolve? Essa é a minha primeira pergunta. Ajuda na pronúncia, mas não resolve 100%, não. Peraí. Pode. Desculpe, vamos lá. De novo. Ajuda um pouco na pronúncia, sim. Os cantores... meu Deus! Ih, não sou Deus, não. Sou Daniel. Agora vai. Agora está uma confusão. Vai, agora pode falar. Agora pode. Agora vai. Agora está valendo. Olha só, esses tracks que a gente faz para ajudar, né, a gravação. Eu realmente não faço, porque eu sou péssimo com tecnologia, meu amigo. Vocês estão dando sorte que eu consegui abrir esse Zoom, esse Google Meet Today. Eu sou o pior de todos. Mas muitas editoras fazem, né? E o que eu faço é assim, eu peço para amigo fazer, eu peço para aluno fazer, aluno que está com nota ruim nas minhas matérias. Faz um professorzinho aqui, dou um jeito. Mas essas gravações, elas ajudam, porque o regente passa isso pro cantor, e o cantor escuta, né? O cantor ensaia e tal, mas a coisa da pronúncia sempre tem pergunta,
E grande problema que eu vejo com o português é que o texto, a escrita, não parece com a pronúncia, com o som. Especialmente para o pessoal aqui nos Estados Unidos que compara muito português com espanhol, entendeu? Então, como vocês sabem, o espanhol não tem nasal. Então, todo o nosso nasal, o nosso zão, on, en, in, todas aquelas coisas ficam dificílimas. Então, assim, a transcrição fonética ajuda a resolver essas coisinhas também. E dá mais apoio para o regente, entendeu? Então, se puder ter uma transcrição fonética, isso sempre assim, é uma ajuda muito, muito grande. A gravação, o rehearsal track, é super, 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 super legal. Mas a transcrição fonética também é imprescindível para o regente, né? Acho que a transcrição fonética nem é tão importante assim para os cantores, mas para o regente que quer responder uma pergunta, que quer fazer uma decisão, é uma nota que se está segurando numa fermata, ou é uma elisão, ou é uma sílaba que não tem, é uma sílaba que não é tônica, que não, entendeu? A transcrição sempre ajuda, André. Entendi. E só mais uma perguntinha aqui, porque já vi que tem bastante gente aqui. Essa questão do arranjo de música popular. Uhum. Eu sei que é sempre assim, quer dizer, na verdade, o arranjador ele mesmo tem que cuidar dessa questão da liberação dos direitos, ou a editora aí nos Estados Unidos Não, não faz essa... não, as editoras... olha, ainda não tive essa experiência com a Hal Leonard, porque a Hal Leonard é aquela, né, danadona dos Estados Unidos, eles tudo podem, né? É assim, eles fazem de tudo, eles multimilionários, aquela coisa. Então, eu não tive essa experiência com eles, não sei se eles fazem isso, mas todas as outras editoras com quem eu já tive algum relacionamento, algum contato, ou que eu já imprimi coisa, que eu tenho partitura, todas fazem esse requerimento. Se é arranjo de música que foi escrita por uma outra pessoa, você vai mandar enviar o seu arranjo, você tem que mandar com a permissão do compositor. Certo. Tem um compositor americano aqui, que mora aqui perto de mim, perto de São Francisco, um jovem que morou no Brasil, adora português, fala português bem, e vira e mexe ele me manda umas partituras que ele escreve, e me mandou há pouco tempo uma obra original que ele escreveu usando poesia da Cecília Meirelles. E eu tive que responder para ele e dizer assim, olha, sua peça é espetacular, mas não há a menor chance de você conseguir publicar isso, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, porque o pessoal que tem o direito autoral, que administra o direito autoral da Cecília Meirelles, não cede para ninguém. Ninguém. Entendeu? Então, tem essa coisa. Até os famosos, eu estava no Brasil, na FRJ, eu contei essa história do Eric Whitacre. O Eric Whitacre escreveu uma composição baseada num poema de um escritor famoso, não me lembro, americano até, se não me engano, o compositor um poeta famoso. A peça estava pronta já para mandar, se não me engano, já tinha sido ilegalmente apresentada num casamento, uma coisa assim. Aí ele mandou para a editora, e o que aconteceu? O pessoal que administra o direito autoral desse poeta, que já é falecido, não deu permissão para ele usar. E a música pronta, a partitura já pronta, a composição pronta, original, com aquele poema. Não deram permissão. Aí o que ele fez? Teve que tirar todo o texto da peça. E assim, eu queria até lembrar, eu preciso falar com o Eric, perguntar para ele isso. Qual era o nome, qual era o poeta, que eu não consigo me lembrar, mas era um poeta famoso, uma pessoa famosa assim. O que aconteceu? Ele teve que tirar o texto todo, e ele trabalha muito, o Eric Whitacre trabalha muito com o Silvestre, né, que é um poeta que é americano também, que é amigo dele de faculdade e tal, são amigos há 30 anos e tal, e esse cara escreve muito poema para ele, muito dos textos, para as partituras dele. Então ele foi para esse cara e falou assim, ó, a situação é a seguinte, a partitura está pronta, ficou assim, mas eu não posso usar o texto. Aí o amigo dele escreveu um poema que encaixou perfeitamente na partitura, na obra que ele já tinha escrito, porque ele não conseguiu usar o original. Então, esse tipo de coisa que as editoras estão tentando evitar.
Quando você chega para elas com uma coisa, você tem que dizer assim, ó, essa peça está pronta, do meu ponto de vista, essa peça está pronta para ser impressa. Eu já escrevi tudo, já acabei tudo, está aqui o direito do compositor, está aqui o direito do autor, está aqui o direito do... Entendeu? A permissão, que eu quero dizer, né? Sem isso, tem jeito. Então, só complementando para essa, quer dizer, aqui no Brasil, por exemplo, Noel Rosa, as composições do Noel Rosa, só do Noel Rosa, já estão liberadas, já estão No em domínio público? Uhum. Porque ele morreu muito cedo, e faz mais de 70 anos que ele morreu, então está em domínio público. Nesse caso, então, quer dizer, arranjos, por exemplo, que você, já aqui no Brasil, você tem, né, esse domínio público, aí você não teria problema nenhum e você, né, já teria isso. Só que cuidado, que, né, assim, o pessoal do samba, né, você sabe disso. Muita gente, tem muita coisa assim, que a música do Noel Rosa, aí você vai ver assim, Noel Rosa e fulano. Rosa e fulana, né? Aí, se for assim, aí a coisa não está muito liberada ainda, não. Mas se tiver no domínio público, por isso que eu faço música, por isso assim, que eu consegui com mais facilidade, não digo por isso, porque está me vendo, assim, estou dizendo que as minhas músicas não têm valor. Mas uma das coisas que facilitou eu conseguir imprimir muita coisa aqui foi isso, que eu trabalho com música folclórica, né? A música folclórica é público, tal, não sei o quê. Mas e quando você faz um arranjo, quer dizer, que você... então, se você pega um arranjo, por exemplo, um arranjo aqui no Brasil, você pega, leva para lá, leva aí. Para você fazer uma apresentação, você evita tirar cópias por alguma fiscalização, porque na apresentação em si, eu imagino que não teria tanto problema nessa questão de... Olha, aí é uma pergunta de direito autoral que eu não tenho essa formação para te responder, cara. Essa coisa de produção. É o que acontece aqui no Brasil. Coisa de produção. Verdade, o arranjo não tem recolhimento de direito autoral aqui. Essa coisa, isso aí eu não posso responder, porque aí você está falando de performance, eu estou falando mais assim de impressão, realmente da coisa impressa. De performance, aí realmente não é a minha área. Observar que, por exemplo, se for uma apresentação para ACDA ou para algumas sociedades norte-americanas, geralmente você precisa indicar o editor, o número no catálogo. E várias, por exemplo, na ACDA, que é a Associação Norte-Americana de Regentes e Coros, nas convenções, todas as partituras vão com o nome do editor, com a catalogação, e você não pode ter mais do que uma peça manuscrita, e ainda assim, em geral, não é, com a autorização do compositor. Então, já tem esse controle em alguns contextos de performance. Qual é a edição que você está usando daquela obra, né? Via de regra, nos Estados Unidos, a fotocópia ela é bastante controlada nesse sentido, e só se canta com partitura original e correndo-se o risco de ser multado, realmente. Isso nas universidades você nunca vai ver, eu digo assim, pela minha experiência também de 5 anos nos Estados Unidos, você não vai encontrar. Então, para fazer música brasileira é sempre muito complicado, porque a gente não tem esse mercado tão expandido quanto lá nos Estados Unidos, né? Olha só, deixa eu só dizer uma coisinha aqui, porque o Rafael falou assim, mas isso parte do princípio que as performances fazem o uso da partitura, né? De cor isso nem tem como proceder, não? Não, tem. De cor também. Se o coro está cantando alguma coisa, de cor, não importa, se o programa inteiro, toda a sua apresentação é toda de cor, você ainda tem que dizer quais foram as partituras que foram usadas, qual é a editora, qual é o número do catálogo, e naquele programa só pode ter, no máximo, um manuscrito. E o manuscrito tem que ser usado com permissão do compositor. O compositor tem que ter a permissão do compositor, do arranjador. Eu aprendi isso até, na verdade, agora, quer dizer, essa coisa do manuscrito eu aprendi agora porque vai ter uma conferência nacional da ACDA agora, em março, no Dallas. E tem um coro que vai se apresentar, até o coro da Mariana, na verdade, o coro da Mariana Fará. Ela vai cantar uma música minha. Ela me encomendou uma partitura para essa conferência, e eu escrevi, e a ACDA estava monitorando, né, assim, tem que saber qual é o manuscrito, o compositor tem que ter autorização do compositor e tudo isso. Lilian, por gentileza. Seu microfone está desligado. Lília, seu microfone está desligado. Pronto. Agora sim.
Agora aqui. Boa tarde a todos, é um prazer vê-los aqui, mesmo que virtualmente. Daniel, é um prazer ouvir você falar, ver você aqui um pouquinho, né? Estou sempre vendo lá suas peripécias pelas redes sociais, né? E queria compartilhar peripécias é uma maneira boa de descrever, viu? Peripécias. as suas vindas para o Brasil, né? Enfim, as suas aventuras... A minha mãe, né? Tem muita foto as suas do meu aventuras cachorro. na culinária, não é? Enfim. Exatamente. Então, só abrindo aqui uma introdução aqui no que eu gostaria de falar, depois de 6 anos tentando, junto ao Raul Leonardo, comprar os direitos autorais do livro do maestro Henry Leck, Criando Arte, né, através da excelência do canto coral, depois de 6 anos a gente conseguiu comprar esses direitos e publicar aqui no Brasil, né? E é realmente bem burocrático, bem difícil, né? E era meu sonho ver esse livro publicado em português, porque acho que é um livro muito completo, assim, para dar um norte para quem está começando, principalmente, né? E o que eu queria dizer, assim, é que em 1998 foi meu primeiro contato com o mercado americano de partituras, né? E eu fiquei tão alucinada com o que eu vi de concreto, né? Como tinha material, porque naquele tempo a gente ia comprar fisicamente na livraria, né? Em Indianápolis. E isso ficou muito na minha memória e tudo, e assim, meu sonho é que isso aconteça no Brasil um dia, sabe? Tudo isso que a gente está falando é uma realidade, a gente compartilha tudo de graça, é muito lindo você compartilhar, nossa, que generosidade, que bacana, criou-se uma cultura do compartilhamento, mas eu tenho plena convicção de que se a gente continuar nessa batida, a gente nunca vai sair disso, né? A gente não está valorizando quem são os verdadeiros autores, arranjadores, compositores, gente muito talentosa, muito competente, que gasta seu tempo fazendo isso, né? Então, assim, o meu sonho, o sonho da editora Procoral, né, o nome já está falando, né, Procoral, é ver esse mercado no Brasil nascer, crescer, né, e a gente ter material de apoio para todo mundo, sabe? É muito difícil, e eu acredito que em vida eu ainda não vou ver isso, mas eu luto com... Essa é a minha bandeira, sabe? Vamos profissionalizar esse mercado de alguma forma, né? E a minha pergunta que eu coloquei aqui para você é se... quando eu comecei, como eu disse para vocês, publiquei primeiro o livro do Leck, eu não tinha a menor intenção de ser uma dona de editora, sabe? Eu queria mesmo era ver esse livro na mão de todo mundo aqui no Brasil inteiro, né? Mas, obrigada, Vladimir, obrigada. Mas os autores, compositores, começaram a me procurar, porque estavam com o material pronto, engavetado, né, sabe? E aí acabei entrando, assim, de surpresa nisso, tendo que estudar e aprender muito, ainda preciso aprender muito sobre isso, né? E a minha questão, assim, antes, né, de ser uma editora, eu falava, gente, mas é um absurdo um autor, compositor, arranjador, receber 10% pelo trabalho que ele fez, né? Mas agora, do lado de cá, eu quero dizer para vocês, enquanto editora, que é muito difícil manter um livro, divulgar esse livro, produzir esse livro, sabe? Vender, comercializar, é um trabalho comercializar, muito trabalhoso você fazer aquele livro ser impresso e chegar na mão de quem comprou. Aqui no Brasil a gente tem impostos, a gente tem, né, enquanto empresa, você tem muitas obrigações, sabe? Não é só... Não, é uma loucura. Só a parte de publicidade é uma fortuna. É uma fortuna. É uma fortuna. E se você não investe, né? Eu tenho plena consciência disso e assim, trabalho incansavelmente para que esses livros estejam na mão dos brasileiros, porque senão não faz sentido nenhum ele ter sido publicado, né? E é muito caro, é muito caro. Então, a minha dúvida para você é se... aí eu fui aprendendo que esses 10% que a gente fala é praticado mundialmente. É o praxe, a praxe mundial. É uma prática mundial. E isso não inclusive no Brasil, a indústria é essa. Exatamente. E não é uma coisa que foi inventado, sabe? Vamos inventar, porque isso aqui vai ser legal para nós que somos os produtores. Não, é porque é a realidade, é a realidade. Você realmente precisa dos outros 90% para fazer a coisa girar e manter funcionando, sabe? Realmente é isso. Essa é a realidade, né? Agora, a minha dúvida, só terminando aqui, que eu estou falando muito, eu sou faladeira. Não, tá ótimo, não, tá ótimo.
A minha dúvida é que, em relação, se para livros essa prática acontece de 10%, mas no caso das partituras avulsas, né, também se pratica esse mesmo conceito, né? Porque eu imagino que uma partitura nem sempre é uma pessoa só que fez, né? Às vezes um compôs, o outro arranjou, o outro escreveu a parte de piano, né? É mais de uma pessoa, né? Mesmo assim, a prática continua essa, no 10%. É isso que eu queria saber. É isso. Eu tinha essa dúvida. Obrigada. Muito É obrigada. isso. É 10%, 90% é para a editora. O 10% é dividido pelos herdeiros. Tá, os que estão envolvidos, né? Agora, eu queria dizer um negócio assim. A gente está falando muito, assim, é uma prática terrível para os compositores, para os arranjadores, tal, não sei o quê, mas eu acho assim, essa prática no Brasil, pelo menos na minha época, de todo mundo fazer cópia, não sei o quê, foi a coisa que manteve o canto coral democrático, infelizmente. É o que fazia o canto coral ser uma atividade que todo mundo podia fazer. Porque eu me lembro na minha época, assim, as empresas queriam ter um coro de empresa. Qual era o orçamento? Quanto a gente vai pagar para o regente? Era o orçamento que se fazia. Qual é o valor do regente? Ninguém fazia um orçamento assim, vai ter que comprar um teclado, vai ter que arranjar uma sala de ensaio, vai ter que comprar partitura, vai ter que fazer... Não, era assim, né? Então o regente, que eu estava falando, o regente se virava de fazer tudo, né? Às vezes a gente escrevia o arranjo, fazia a cópia, às vezes a empresa fazia a cópia para a gente, né? A gente levava a partitura para a empresa, fazia a cópia, e se virava para fazer aquilo acontecer. Então, assim, a gente fazia os arranjos de música popular, mas a gente também fazia aquele madrigalzinho renascentista, a gente fazia aquele coralzinho de barra, a gente, né, colocava outras coisas que aumentavam o repertório do grupo, mas também era tudo cópia xerox, era tudo cópia xerox, né? E aquilo, pelo menos, manteve os coros, foi o que manteve muito coro ativo por mais de 20 anos, né? Porque não tinha grana para nada. Se a gente tivesse conseguido fazer o que o Villa-Lobos queria fazer, né, de botar música nas escolas e de conseguir manter aquilo tudo, teria a gente, hoje em dia, né, se aquilo começou nos anos 50 e 60, hoje em dia a gente teria uma indústria de música diferente, né? Mas infelizmente ficou assim. Então, por um lado, assim, é lamentável que a gente não tenha essa indústria de partituras ainda no Brasil, né? Mas, por um outro lado, é importante a gente perceber que foi a cultura da sobrevivência do canto coral, né? É o que precisa. A gente precisava partitura, tinha muita gente querendo cantar. Não, vamos cantar, fazer cópia é o que dá para fazer, é o que dá para fazer. Engraçado, assim, muita gente, acho que o pessoal da minha idade, da minha geração, que está nessa reunião, pode até confirmar. Quase todos nós nos formamos a nossa graduação sem nunca ter tido uma partitura original na mão, entendeu? Minhas aulas de piano eram sempre fotocópia. Eu nunca não me lembro de ter tido talvez assim uma partitura brasileira, uma coisinha assim, as invenções né? As invenções de bar, assim, a gente fazia era o presente de Natal, né? Pedia de presente, que era um livro das invenções de bar, o cravo bem temperado. Nossa, era o máximo, né? Ter Não uma é? original assim. Eu me lembro, eu Era tinha chique. 16 anos. Era muito chique. Eu pedi para meu pai e minha mãe, de presente de Natal, a partitura do Messias. Que eu queria fazer o Messias na igreja, cantar, e não tinha partitura. Meu presente de Natal foi o Messias. Entendeu? Porque era uma partitura caríssima. É um longo caminho, né, para a gente. É um caminho aqui. longo, E é um caminho difícil, porque a gente fica entre a cruz e a espada, na verdade, né? Se não tira cópia, não tem material, se tira cópia, nunca vai ter. Então, a gente está aí nessa encruzilhada, mas acho que um dia as coisas vão mudar. Eu acredito nisso, né? E uma coisinha, vocês estavam comentando sobre a apresentação, né? Então, esse direito autoral é tanto para a partitura que você vai comprar, como para quando você for apresentar, né? Então, aqui no Brasil, quem cuida disso é o ECAD, famosíssimo aqui, né? Então, toda vez que tem um grande finale aqui, eu tenho que pedir lá, mandar tudo para o ECAD, né? E teve uma ocasião que tinha uma música do Jim Papoulis, não sei como é que se fala, Papoulis, né? Jim Papoulis. É isso? Então, e o ECAD queria cobrar os direitos para cantar a música dele, né? Aí eu consegui entrar em contato direto com ele, pedi autorização, e ele cedeu a autorização para a gente apresentar a música dele sem ter que pagar esses direitos, né, que no caso
iria para os Estados Unidos e tudo mais, enfim. É isso. Obrigada, viu? Um prazer. Imagina, o prazer é meu. Um abração para todos aí. A gente segue, então, agora com Daniel Reginato. Olá a todos, olá Daniel, boa tarde. Tudo bom? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, acho que tem a ver um pouco com o que o André levantou. Eu verifiquei, na verdade, fazendo algumas pesquisas sobre arranjadores americanos, eu percebo que tem uma geração nova de arranjadores que tem um engajamento maior de produção mais atual com o repertório e que eles centralizam nos sites pessoais deles a apresentação desses arranjos, assim. E às vezes é comum a gente encontrar no próprio site do arranjador um link direto ou para poder pegar e já fazer o link direto na editora, ou tem algum sistema lá eletrônico onde você consegue comprar diretamente do arranjador um link que você compra direto online mesmo, e já é uma coisa super automática, assim. Como que você vê esse movimento, né? Enfim, se isso é uma coisa que está acontecendo aí, enfim, queria entender um pouco melhor como funciona isso. Tá assim, olha, isso aí, Daniel, é uma coisa assim... começou a mudar, já tem mais de 10 anos isso. Compositores que estão imprimindo suas próprias músicas, né? Estão publicando suas próprias músicas. Tem bastante gente fazendo isso. Tem gente que mantém o próprio site, né? O Jake Runstad é um deles, um compositor que você quer fazer as coisas do Jake, ele vende tudo pelo site dele, vai direto no site dele, compra, e é um sistema de honra, né? Ele vai manda o PDF para você, né? Então quando você compra, você diz: eu vou imprimir um número tal de partituras. Ele te manda o PDF e confia que você vai imprimir. Você pagou por 40 cópias, você vai fazer só 40 cópias. Entendeu? Então, isso acontece muito aqui. Tem outras co-ops, né, que estão aparecendo, cooperativas, né, como a Earth Songs estava falando. A Earth Songs, quando a Earth Songs apareceu, o foco dela, como o nome está dizendo, né, são cantos da terra, né, ou seja, eles queriam queriam se especializar em repertório multicultural, né, repertório de outros países, de outras regiões, de outras culturas e tal. Mas agora, o que eu estou vendo, assim, os compositores mais jovens estão formando grupos e criando os seus próprios núcleos, né? Então, por exemplo, tem um chamado Music Spoke, que é muito compositor jovem, né? Inclusive, para você entrar, para fazer parte da Music Spoke, para você ter uma partitura aceita por eles, um dos compositores que faz parte do grupo tem que te indicar. Então, você não pode mandar partituras para ele, alguém que já seja publicado, né? Diz assim, queria você pedir o Daniel para mandar uma partitura, mas tem que ser alguém de dentro, entendeu? Tem que convidar. Tem também o Graphite Music, que é como é que chama? Um casal de compositores jovens também. E os dois, tanto o marido quanto a mulher, os dois são compositores e tem essa coisa, e também tem trabalhos, outras composições de outras pessoas. Enfim, esse pessoal está realmente investindo em self-publishing, né? Autopublicação, as pessoas publicam suas próprias coisas, para sair da mão dos editoras grandes, para continuar mantendo o direito autoral. Uma coisa que as pessoas não sabem é que, por exemplo, quando a editora imprime sua partitura, quem tem o direito àquela edição é a sua editora. Então, por exemplo, se a Hal Leonard, em algum momento, resolver não publicar mais a minha partitura que eles têm, eu não tem nada que eu possa fazer. Se eu quiser publicar, eu tenho que comprar o direito de volta deles. Eu tenho que comprar o copyright de volta, entendeu? Porque eles são os donos do copyright. Se eles resolverem não vão publicar mais, não vão publicar mais. Paciência. Então, essas editoras, essas cooperativas, né, elas os compositores e arranjadores que fazem as suas próprias edições, eles querem ter esse tipo de controle, né, de poder dizer o que é que vai fazer, como é que vão trabalhar com a partitura deles.
Eu acho, olha, ser sincero, se eu tivesse tempo, se eu fosse compositor profissional, assim, se fosse meu trabalho, né, de 40 horas por semana, fosse composição e arranjos, eu provavelmente venderia os meus próprios arranjos, entendeu? Porque agora tudo tá tão virtual, tudo você pode fazer pelo computador, você pode mandar PDF, você pode mandar gravação, você pode fazer visitar os corais, visitar ensaio por Zoom, essas coisas, ficou tudo tão virtual que agora é bem mais fácil, né, fazer essas coisas. Mas, enfim, precisa ter tempo, né? Precisa ter tempo. Eu dou maior força, mas numa região, se a cultura não for uma cultura de honrar o que você está dizendo que vai fazer, né, aí não adianta. Aí o licenciamento não rola. Porque se eu estiver vendendo uma partitura que você vai dizer, eu quero 40 cópias, mas você faz 80 e só pagou 40, né, essa coisa continua. Obrigado, Daniel. A gente tem mais uma questão com o Rafael Caldas, por gentileza. Oi, de novo, vou até pedir autorização para fazer. Pegando um gancho dessa questão do online, né, tá mais fácil. É claro, não tem nem como comparar. Eu sei que quando você respondeu para mim, você falou sobre sindicatos e tal, né, sobre a função dos sindicatos como representação de classe. E me parece que os sindicatos eles não conseguem representar a classe do regente coral, porque o sindicato dos músicos é dos músicos em geral, né? Talvez o que a gente tenha de representação mais forte que do sindicato seja a própria Abraco, representação de profissional, né? O que eu quero dizer aqui é que, assim, no mercado fonográfico, ele é um mercado que tem muito mais dinheiro, é óbvio, tem muito mais poder também. As editoras, elas estão muito mais focadas no mercado fonográfico, porque o mercado fonográfico, ele tem o cliente final, que é o ouvinte. Ele recebe por escuta, ele recebe por streaming, ele recebe por venda de CD, de disco, de LP, do que for. Ele vende para quem consome arte, e não para quem está fazendo arte, que é o caso do regente e do cantor também, ou aquele que está sendo educado. Então, claro, é um mercado que tem muito mais dinheiro e ele consegue se organizar. Mas a minha pergunta é só para tentar trazer assim a coisa para a organização e talvez até um futuro menos triste, né? Talvez essa organização de classe, a informalidade, o legal disso daqui é que a informalidade, eu entrei nessa reunião pensando assim, não, as pessoas tendem a ser informais pelo conforto, mas não, às vezes as pessoas tendem a ser informais pela falta de opção mesmo. Tipo, eu quero fazer minha música, eu tenho que dar o arranjo e acabou, né? Mas a gente percebeu no Music Modernization Act aí, que ele acabou sendo o Music Modernization Act para o mundo em relação ao mercado fonográfico, que ficou muito fácil você publicar a sua gravação pelos streamings e tudo mais. Você não precisava mais ter essa coisa de pegar autorização para publicar a sua gravação. Você já consegue fazer diretamente a partir das distribuidoras. E isso foi graças ao Music Modernization Act. Tem no site do governo dos Estados Unidos todas as leis e tudo mais. Se a gente conseguisse algo desse tipo, quase que automático, talvez fosse mais fácil. Mas eu acho que não me parece haver uma possibilidade sem uma organização de classe mais voltada para o tipo assim, ó, vamos fazer esse negócio aqui funcionar? Tipo, vamos pegar a gente, se organizar como classe de arranjadores, pegar um advogado de direito autoral que entenda muito do negócio e criar um meio de publicar que seja todo dentro da lei. No início vai ser caro. No início vai ser caro porque a gente vai ter que pagar todo esse arcabouço e tudo mais, mas depois a gente vai criar uma rede de contatos tão grande que a gente vai conseguir publicar de uma forma que seja mais simples. Porque o que me parece é que para chegar no cliente final tem que ser tão fácil como o streaming. Clicou 2 vezes lá no Spotify e já está ouvindo. Agora, a partitura, se ela custar barato, algo em torno de R$10, me parece que as pessoas vão achar razoável. O problema é quando a partitura custa R$200, R$300. Aí as pessoas já não acham razoável, mas elas pagam pelo conforto, do mesmo jeito que elas pagam o Spotify R$25, R$30 por mês, o Netflix, que já está quase R$80 aqui no Brasil por mês, para ter o conforto de ver filme sempre, senão as pessoas continuariam indo na locadora. A minha questão aqui é, Daniel, você acha que uma organização de classe mais direcionada para o assunto seria uma solução viável? Meu amigo, qualquer resolução é uma resolução viável. Qualquer coisa que melhore a situação, né?
Agora, a gente só não pode se enganar de que vai ser uma coisa 2 mais 2 igual a 4, entendeu? Vai ser um caminho conturbado, vai ser uma coisa complicada, vai precisar ter um lobby político, entendeu? Vai ter que se fazer legislação, vai ter que se fazer vai ter que se pagar profissionais, como você estava falando, né? Para entender o que é o direito autoral, qual é o que a gente pode fazer na legislação atual, entendeu? O que precisa ser mudado. Você está falando do Modernization Act, que passou aqui nos Estados Unidos, e até isso aqui foi uma coisa complicada que demorou tempo, muita gente perdeu muita grana, quando teve aquela plataforma que começou a distribuir, não estou me lembrando o nome agora. Pirate Bay. Não, muito tempo atrás, uma plataforma que estava... Napster, isso. Que muita gente entrou com ação judicial contra eles e tal, e foi assim que conseguiram. Ali começou uma conversa importante, né? Porque os músicos estavam perdendo muita grana, a gente estava tocando e baixando partitura, baixando música sem... Mas é uma coisa complicada, né? Que vai demorar. Eu acho assim, que realmente tem que ter organizações profissionais, né? O sindicato, ECAD, seja o que for, que tem que trabalhar diretamente com os músicos, com os compositores, com os arranjadores, para conseguir fazer isso. Agora, é uma colina que tem que ser, né? Para subir essa colina vai demorar e a classe tem que dar força. Os regentes vão ter que dar força. Os maestros, os cantores, as universidades. Porque enquanto a gente tentar fazer as coisas e ninguém conseguir, e ninguém seguir a regra, não tem jeito, né? Isso aí não... Eu fico impressionado aqui, porque assim, as pessoas seguem muito a regra. Nem todo mundo, não. Eu já fui dar festival aqui, quando eu cheguei lá, tinha gente com partitura na mão, fotocópia de coisas que estavam impressa. Arranjo meu, que tinha sido impresso aqui nos Estados Unidos, e o pessoal com partitura, entendeu? E você quer saber qual foi o pior? O cantor chega para mim, adolescente, né? Esse é coro juvenil. O cantor chega para mim no intervalo com a partitura, fotocópia da minha partitura, que é impressa, a fotocópia. Professor, você pode dar um autógrafo da partitura? Aí estou eu dando um autógrafo, fazendo dedicatória para adolescentes na fotocópia ilegal da minha partitura, né? Enfim. Então, acontece em todos os lugares, né? Em todos os lugares isso acontece. Mas a classe vai ter que dar uma força, entendeu? Daniel, muito obrigado pela sua resposta, obrigado pela sua participação conosco. A gente vai precisar encerrar agora, porque a gente estourou o nosso tempo de 2 horas. Dizer que suas ponderações foram excelentes e acho que o primeiro passo na mudança dessa realidade que nós tanto almejamos é a organização do próprio movimento coral. Nós estamos há 4 anos com essa diretoria da Abraco, conseguimos iniciar um movimento do zero em termos estrutural, legalizar a Abraco, desenvolver o site, realizar eventos como esse e de outras naturezas, e esperamos que os colegas que nos assistem, os que estão aqui nessa sala conosco, possam juntar-se conosco à Abraco, né? Nossa anuidade custa R$ 150, e quanto mais gente nós tivermos conosco nessa caminhada, mais forte nós seremos e mais ideias nós teremos. A Abraco não é um sindicato, ela é uma associação que trabalha com temas urgentes para o século XXI, com essa temática que procura cada vez mais otimizar o nosso trabalho, aprimorá-lo, mostrando caminhos possíveis ou possibilidades, né, limites e possibilidades para os tantos inúmeros profissionais que trabalham conosco. Então, agradecer a você por ser também esse representante da cultura brasileira nos Estados Unidos e um tão belo representante, né, por levar adiante nossa cultura, nossas tradições, e também aos colegas que estiveram aqui conosco. Quero registrar a presença da professora Gisele Cruz, que é nossa vice-presidente. Olha aí, a minha daqui a pouco vem também aqui dizer até mais. A Gisele está aí conosco, também Márcio Busato, que é nosso secretário, os demais não puderam vir, e dizer que é um prazer, que precisar da Abraco, nós estamos aqui. E a todos vocês, agradecer. Esse vídeo estará disponível para todos brevemente, a partir de segunda-feira, e eu acho que é bom compartilhar para que as pessoas possam assistir. E aos demais, juntem-se conosco, abraco.org, será um prazer tê-los conosco. Em breve nós teremos eleição para a diretoria,
e aí um novo grupo vai levar adiante esse trabalho da Abraco. Daniel, muito obrigado, tenha um bom fim de semana e até mais. Sim, falta uma foto, temos que fazer uma foto, só para registrar. Márcio já deve ter feito, ele sempre faz essa foto. Abração para todos, eu vou colocar meu e-mail no Eu chat, estou no celular aqui. para quem estiver interessado. Eu vou tirar uma foto aqui. Tá joia, Daniel? E a gente vai seguir aí na luta com você. Abração, Valéria. Obrigado, hein? Obrigado, até mais. Bom, eu vou desligar. O meu travou aqui, mas vamos lá, vou desligar. Obrigado a todos. Para fazer essa foto aqui final, que tá legal assim. Todo mundo sorrindo. Maravilha, gente. Muito obrigado. A gente se vê. Isso aí.